E aí, amigos e amigas, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre um material relativamente novo no cultivo de orquídea, mas que agora já está bem disseminado, que é a brita. Um material interessante que tem suas vantagens e pode ter suas desvantagens também. Vou tentar trazer esses pontos da experiência que eu estou tendo aqui no orquidário. Tem alguns anos que eu estou fazendo teste com esse substrato. Ele é, para mim, difícil de usar comercialmente, mas muito interessante, e aí eu vou poder falar para vocês como é que está sendo essa experiência. Bora lá pro vídeo. Ouvir falar de brita não é uma coisa nova, né? Há 10, 15 anos atrás já tinha algumas pessoas comentando sobre o cultivo de orquídeas na brita. Mas eu acredito que talvez por eu morar numa região muito seca, houve muita resistência das pessoas sobre a brita, porque ela é um substrato extremamente seco. Uma das vantagens é ela não reter umidade, pode ser vantagem como pode ser desvantagem. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram testando, foram algumas se adaptando e outras não. Outras provaram e falaram, não gosto de brita. Aqui na nossa estufa, no nosso laboratório em particular, poderia dizer, que é onde eu posso fazer vários testes, plantar plantas e ver se deu certo, se não deu, ou se enraizou, se a raiz não desenvolveu bem, ou se ficou úmido demais e aí a planta não ficou feliz, né? Ou se ela enraizou super bem e está super saudável. A minha primeira experiência com brita foi algumas plantas que eu tinha que estavam muito mal. Então assim, eram cortes de plantas mais raras que eu queria tratar, ou que estava com canela seca, ou que estava quase morrendo, sem raiz nenhuma. E aí a gente eu peguei algumas plantas dessas, até eram catleias, né, labiata e valqueriana, e eu plantei em cíclia também. E eu plantei na brita, isso há uns 2 anos atrás. E aí eu percebi que a planta começou assim, no início aqui nosso clima é seco, Brasília, né gente, aqui é bem seco mesmo. E eu percebi que as plantas deram uma sentida, tipo assim, isso daqui tá muito seco. E o que eu fiz? Comecei a molhar mais. Nós temos aqui no orquidário um ritmo de rega já, só que a brita seca um pouquinho mais, então a gente conseguiu molhar um pouquinho mais essa planta que estava plantada na brita. E aí eu comecei a perceber resultados um pouco mais interessantes, que hoje é o que eu vou trazer aqui para vocês. Posteriormente eu comprei um lote maior de mudinhas e pensei, vou testar isso aqui na brita. Também coloquei na brita e também trouxe aqui para mostrar para vocês com mais detalhes. A princípio, o que eu posso dizer é que é completamente possível e é um cultivo maravilhoso com brita. Comercialmente, como eu viajo com as plantas, a gente faz feiras em vários estados, né, várias cidades, e eu preciso transportar essas plantas no caminhão, e a gente passa por quebra-mola, por buraco, enfim. Isso pode não ser tão bom porque acaba jogando brita e acaba desplantando algumas plantas. Mas para coleção, agora eu vou começar a replantar a coleção, eu vou usar brita em todas, porque principalmente nesse início eu percebi que molhando um pouquinho mais já dá certo. Na produção eu devo continuar com o substrato normal porque eu não consigo ter a fixação que o outro substrato me traz. E também tem um defeito que tem como ser contornado, que é o peso. Mas o peso dela tem como você equilibrar isso com isopor. Os indivíduos que eu vou mostrar para vocês aqui, todos foram plantados com a camada de isopor embaixo e depois brita em cima. A brita que a gente está usando, ela é uma brita um pouco mais fina. Vou começar mostrando aqui por esse exemplar. Aqui dá para vocês perceberem a gramatura da brita que a gente já está usando. Eu já usei brita um pouco mais grossa, mas a brita de gramatura maior, ela seca mais rápido ainda. Então a gente preferiu esse perfil aqui. Outro detalhe importante é que a brita que a gente usa, né, aqui para vocês terem uma noção, acredito que talvez dê para ver nesse frisinho aqui que tem isopor. Então nós usamos mais ou menos isso aqui de isopor. E aí depois a gente completou com brita, amarrando a planta também, para ela ficar bem firme, já que era uma planta que a gente estava recuperando e que ela não estava muito saudável. Então, aqui ó, dá para perceber, eu acredito que vocês vão conseguir ver, tem até uma frente morta, bem aqui ó gente, uma frente que morreu, né, com fungo. Essa daqui é uma planta muito rara. Eu trouxe e nem tinha visto o que era. Isso aqui é a famosa Labiata Cooksoni, que para muitos colecionadores é um objeto de desejo. E aí tinha um corte relativamente pequeno, né, que era essa parte aqui.
a frente dele morreu e ele brotou para o outro lado. Você observa que a primeira brotação é uma brotação difícil, a planta já estava sem raiz, já estava quase morta, então ela deu esse primeiro bulbinho aqui com essa folhinha, né? Mas eu percebi que depois que enraizou, a planta vira outra coisa, porque agora vocês podem ver pelo broto novo. Olha que folha linda, olha o broto, coisa mais saudável, linda. É que eu acho que eu vou conseguir mostrar a raiz para vocês. Agora eu acho que consigo. Olha a raiz nova, que coisa linda. Olha o outro parte do broto que está saindo nova. Então assim, ela é uma planta estabilizada, que já não tem mais risco nenhum de perder, e que a gente conseguiu fazer isso nesse cultivo de brita. Como eu falei, a gente molha um pouquinho mais do que os outros cultivos, mas eu tô tendo um resultado que está sendo assim muito satisfatório. É um cultivo limpo e que eu percebo que é mais fácil de não dar problemas com relação a doenças, tá? Então assim, eu não percebi cochonilha nessas plantas, eu consegui controlar a canela seca, talvez para a planta ficar mais exposta, para ter menos elementos naturais. Eu vou mostrar aqui uma planta que eu ganhei, que é uma feiticeira. E aí a gente plantou aqui, que eu ganhei do amigo meu, o Amilson. Olha o enraizamento dessa planta, ó, tá toda fixa. Então assim, foi plantado essa parte. E agora já tá bem desenvolvida, tá com o botão, vai florir. Já floriu antes. Então assim, essa daqui é uma planta que eu usei um adubo de bocache. Porque ela já estava tão estabilizada, tão enraizada, que para dar um plus eu coloquei bocache. Mas as outras, como eu estava recuperando de canela seca, de outros problemas, eu não usei adubo orgânico, tá, gente? É uma informação importante. O que eu percebo? Eu vou mostrar aqui também os seedlings que a gente plantou para vocês verem o desenvolvimento. Exatamente por ser mais limpo, é mais fácil de controle. É um substrato, vamos chamar de substrato, que ele é muito seco. Então assim, tem que molhar mais. Eu jamais usaria, eu estou em Brasília, como eu sempre falo, brita com vaso de outra coisa que não fosse plástico, tá, gente? Por quê? O plástico faz o isolante necessário para manter o mínimo de umidade necessário aqui dentro desse recipiente. Então se eu colocasse isso aqui num vaso de cerâmica, eu ia ter o próprio substrato que não retém muita água com absorção e evaporação de água para fora. Eu acredito que não daria muito certo, porque a gente já tem um desafio de umidade de manter a planta hidratada aqui na nossa região. O nosso orquidário aqui ele é muito úmido, então isso ajuda a planta ficar saudável mesmo num substrato um pouco mais seco. Eu percebo nos seedlings, né, que já são outra remessa de plantas, como eu vou te mostrar aqui, por exemplo, dois, ó. Uma encíclia e uma catleia. A encíclia, você percebe um desenvolvimento dos bulbos, isso aqui é uma encíclia hand, eu plantei esse lote inteiro na brita. Você percebe o desenvolvimento aqui, ó, folhinha de frasco, tá? Bulbinho, primeiro bulbinho, segundo bulbinho, terceiro bulbinho. No próximo bulbo ela tá de flor. Você percebe também o enraizamento, a planta está super enraizada, saudável, a ocorrência de problemas é muito menor, quando eu falo assim, podridão, e canela seca eu estou percebendo que não está tendo também. Mas a planta fica com um aspecto muito limpo, sabe? Então assim, eu particularmente estou gostando muito desse cultivo. E aqui um seedling de labiata que veio lá do Reginaldo, porque assim, quando você tem um cultivo, porque o processo de produção de orquídea, você tira uma mudinha do frasco, planta na bandeja, ela enraizou, se desenvolveu, você vai para o vasinho, depois para um vasinho maior, para um vasinho maior. Essas plantinhas, quando eu recebi, elas estavam com essa folhinha aqui, ó. Então, vocês vão perceber que essa folha foi a primeira folha que desenvolveu depois que saiu do frasco. Essa daqui foi a segunda, foi quando eu a recebi. E aí plantamos aqui. Então, ela desenvolveu essa daqui. Eu percebo isso, que quando você planta na brita, a planta dá um bulbo que não é tão expressivo. Tipo assim, não vou fazer um bulbo grande, só vou enraizar, vou ficar bem aqui, mas não vou mostrar nada. E aí o próximo bulbo já vem muito maior. Gente, olha esse bulbo novo. Olha que saúde que tá esse bulbo novo depois, né? Então, olha a diferença desse, espero que esteja dando para ver bem aí, para esse. E aí a planta faz outro, olha esse bulbo. Tá maravilhoso. O que eu vou esperar nesse broto que tá saindo aqui? Ó? Tem um broto saindo aqui. Flor. Já vai vir flor. Entendeu? Então, assim, é um cultivo que eu estou muito feliz.
como eu expliquei, para viajar com as plantas, para fazer todo esse comércio, né, não é tão simples a gente só usar brita e pronto. Mas é uma coisa a ser considerada, porque a maior audiência que eu tenho são de pessoas que colecionam. Então, colecionar, ter um cultivo de coleção nesse padrão aqui é muito bom. Claro, aí agora eu já vou abrir um parêntese aqui. Se você não usa adubação solúvel em água, eu acho que o efeito não vai ser o mesmo. Para você ir de casa que coleciona, alguns elementos você tem que considerar. Por exemplo, você vai conseguir dar a umidade que essas plantas precisam sendo cultivadas na brita? Tem que molhar bastante, viu, gente? Aqui na seca a gente vai molhar todo dia. Por quê? Se não molhar todo dia, as plantas enrugam tudo, elas desidratam, elas perdem muita umidade, porque elas ficam o dia inteiro secas, né? Então, assim, a orquídea não gosta de ficar seca tempo demais, porque ela desidrata. E a brita, ela mesmo tempo que traz esses elementos de ser limpa, do enraizamento, eu percebo as raízes mais saudáveis, ela tem esse elemento de se você faltar com água, ela vai sofrer. E a gente não quer que a planta sofra. Quando a gente tem um resultado parecido com esse aqui que eu mostrei, é uma adubação semanal que não falha, tá? E é por isso que a gente consegue obter o máximo da planta, né? Então, assim, se essa planta no próximo bulbo, pela lógica, o próximo bulbo vai vir aqui, gente, com haste floral. E labiata, dependendo da linhagem, fica alta. Então, assim, se você tirar desse vasinho, passar para um vaso maior e só completar, porque o substrato tem uma grande vantagem, ele não se decompõe. Quando você usa esfagno, pinos, e olha que não é o que eu mais defendo, que é a brita. Não é o substrato que eu uso, por outros motivos, mas eu defendo a brita exatamente por ele não se decompor. Para você que é colecionador, é muito prático, é muito interessante, porque você não precisa ficar replantando essa planta o tempo todo. E ainda assim, depois de passar 3, 4, 5 anos, esse substrato ainda está pronto para uso. Você esteriliza e usa de novo. Então, assim, é muitas vantagens que a gente tem com a brita. Você pegar uma planta dessa que já vai florir no próximo bulbo e ela vai sair do vaso. Aí eu venho aqui, tiro ela inteira, coloco dentro de outro, completo com brita e deixo por mais 3, 4 anos. Essa planta vai atingir o potencial máximo dela de flor. Que nem a gente tem algumas plantas aqui muito antigas que estão na bancada, que não tem nem como tirar, que agora que a gente vai replantar as da coleção, vai ser uma experiência nova até, eu diria, porque eu vou ter que replantar, às vezes a planta está tão grande que mal não vai caber no vaso que a gente vai padronizar e colocar aqui. Mas a coleção, que é uma planta que eu não tenho que viajar o tempo todo com ela, que eu não quero ficar replantando toda hora, nós vamos usar totalmente com brita, porque a experiência mostrou que a gente tem um resultado muito interessante, limpo e que não dá tanto trabalho na hora do replantio. Então é super interessante. Por exemplo, uma planta da coleção, vou dar um exemplo dessa daqui, ó. Essa feiticeira aqui. Vamos supor que eu venda um corte dessa planta. Então eu corto aqui, tiro, planto. Essa parte de trás, o substrato não está velho. Eu posso deixar aqui, ele vai brotar, vai virar outra planta que eu posso comercializar, trocar com alguém. Então, assim, a brita é um mundo de possibilidades. O peso, que é uma coisa que todo mundo reclama, pode ser compensada. Eu já vi pessoas misturarem carvão, que também vai permanecer durável e bem leve, mas o isopor funciona muito bem. Então, assim, no fundo você coloca isopor e por cima você coloca a brita. Dá muito certo e você tem um resultado muito interessante. Essa é a experiência que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo. Eu acredito que para muitas pessoas que nunca cultivaram na brita, eu vou estar levando uma informação nova, é uma experiência nova. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, eu estou tentando responder todo mundo. Falar em comentário, eu quero agradecer todo mundo que comentou os primeiros vídeos do retorno. Agradecer pela recepção que vocês fizeram aí, por eu ter retornado ao canal. E espero continuar fazendo vídeos aqui para vocês, trazendo o máximo do que a gente conhece, aprende e vai vivenciando aqui na estufa no dia a dia. Meu muito obrigado e até o próximo!